Então, ok, eu sou Marcel Mariano, eu sou assistente jurídico do menor, funcionário concursado do Tribunal de Justiça há 13 anos e 6 meses. Nós estamos no SAJURI, que é o Serviço de Atendimento Jurídico, um departamento da primeira vara em que os advogados de manhã e de tarde, de 8 às 18, atendem as partes nos assuntos pertinentes a esta vara, dando informações, orientando ou encaminhando a outros órgãos quando o assunto não seja da nossa competência. Estamos sempre às ordens também por telefone, e no mês de maio, que é consagrado às mães, estamos divulgando e sensibilizando a campanha sobre a adoção a fim de informar as pessoas da desburocratização e da simplicidade do processo de se ter um filho pelas vias da adoção. Você ter se colocado à nossa disposição para tirar essas dúvidas, esclarecer um pouco mais esse assunto. Bom, e eu pedi permissão hoje de manhã ao juiz. Fui magistrado a manhã toda, fui dar aula para ele na fax, e quando vinha para cá, comuniquei, eles podem atender. Maravilha. Então, né, porque esse assunto é um assunto que não é muito novo, mas que desde já cria uma grande polêmica, um grande questionamento, tanto na área jurídica, religiosa, né, psicológica. A sociedade não aborda isso, não tem muito conhecimento em si desse assunto. Então, assim, visto que a primeira pergunta é, visto que isso tem gerado tanto questionamento em tantas áreas, né, tanto no ordenamento jurídico, eu queria saber, no ordenamento jurídico brasileiro, como é que se discute a adoção conjunta em casos homoafetivos e quais são os requisitos básicos para se reconhecer o relacionamento homoafetivo como entidade familiar de união estável? Bom, a questão da homossexualidade é tão antiga quanto a humanidade. Entretanto, a sociedade brasileira, pela sua própria formação cultural, sempre foi refratária, de certa maneira preconceituosa, contra as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, porque sempre foi um tabu. Entretanto, de 40 anos para cá, esses tabus, vários da sociedade, como a virgindade e outros, passaram a ser revistos por uma sociedade que está um pouco mais esclarecida, um pouco mais culta. E agora nós estamos vivendo, de 30 anos para cá, em vários países do mundo, a mudança das leis permitindo de que as pessoas do mesmo sexo constituam família sem filhos. E agora está se avançando, como países como a Grécia e a Holanda, que já permitem a adoção de criança por pessoas do mesmo sexo. Então isso rompeu barreiras, e como é natural hoje em dia com a internet, nós já não temos mais nem barreiras, porque elas são derrubadas pela rede mundial de computadores. Já lançou uma informação na internet, está no mundo todo. Então está engavetado no Congresso Nacional projetos de lei para serem discutidos desde a época da deputada federal Marta Suplicy sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo. Mas como ela já não é mais parlamentar, o assunto já não sofreu mais o mesmo entendimento dos atuais colegas, até porque a bancada de determinados setores da igreja evangélicos é muito forte e dificultou o andamento, pelo menos a discussão deste assunto. Então, no tocante à adoção, pelo menos não há impeditivo nas leis brasileiras, em que até recentemente, como não havia impedimento, a lei também era silenciosa. E no direito latino, nós aprendemos na faculdade que tudo aquilo que a lei não proíbe, a lei permite. Então, se a lei é silenciosa sobre uma lacuna, diz o Código Civil e o Código de Processo Civil, deve o juiz buscar as fontes do direito, o direito consuetudinário, os costumes, para poder fixar. Mas o juiz não pode deixar de prestar a prestação jurisdicional. Então, na hora que um casal homoafetivo, ou até mesmo um homossexual isolado, sozinho, ele pede uma adoção, o judiciário tem que dar uma resposta. E o judiciário é um poder inerte, só se manifesta quando provocado. Então, ou o juiz dirá que dá e dirá porque dá, ou então ele negará e fundamentará, porque não pode haver uma decisão sem fundamentação sob pena de nulidade, conforme está na Constituição Federal no seu artigo 5º. Então agora os homoafetivos, casais, o politicamente correto é este, eles estão se habilitando. E com a última decisão do STJ, semana passada, que conferiu a adoção a 2 mulheres homoafetivas do Rio Grande do Sul, e um caso jurisprudencial da cidade de Catanduva,
no interior de São Paulo, há mais de 3 anos atrás, que foi objeto de uma revista, a revista Época, de fevereiro de 2007, em que Vasco e Júnior adotaram uma pequena Teodora com 4 anos de idade. Nós já abrimos no mínimo 6 casos no Brasil, em que casais homoafetivos ou simplesmente o homossexual isolado pleitearam a adoção, lograram junto aos tribunais, criando uma jurisprudência. Eu creio que com isso alguns mitos, preconceitos vão ser revistos e a sociedade tende a avançar para ver a adoção de criança por casais homoafetivos como uma coisa natural e pertinente aos dias que estamos vivendo. Acho que aí já dá uma esclarecida melhor no questionamento feito, porque a gente sabe, como o senhor falou, geralmente o embasamento jurídico está nos textos constitucionais, do Código Civil, também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ao passo que não proíbe, deixa essa abertura à visão do juiz, né, do legislador, para decidir a favor, né, e legalizar o reconhecimento da adoção por parte do casal homoafetivo, no caso. Exatamente. No momento em que o legislador não coloca uma proibição explícita, clara, e isso tem que estar na lei, porque o juiz é um escravo da lei e o Ministério Público é o fiscal desta lei. Então, naturalmente, que deverá sobreviver. Agora, nós, os advogados, vamos encontrar as brechas. Então, um cliente que nos procure, um constituinte que nos procure, aqui no caso o juizado, ou o advogado lá fora, ele tentará encontrar uma brecha na lei, um dispositivo que convença. Porque a arte de advogar é a arte de convencer quem julga. Então, se eu levo tantos argumentos, mesmo não tendo embasamento legal, mas se convence o julgador, naturalmente que ele vai se sensibilizar para me dar aquilo que eu estou pedindo. E é muito mais nobre, muito mais natural que se confira uma criança a uma família do que deixar ela permanecer indefinidamente no ambiente frio dos orfanatos. Perfeito. E a nossa sociedade, né, hoje, aqui na Bahia, o senhor saberia dizer o número de crianças que se encontra em orfanatos, né, em lares para adoção, disponíveis para adoção? Em relação ao Estado, eu não tenho como lhe dar essa estatística, porque cada comarca tem um juiz e o juiz é que deve saber o número. Eu só sei o número de Salvador. Em números brutos, em números relativos em relação à Bahia, ouço falar que teria 4.000 crianças em todo o estado da Bahia. Quando eu falo criança, é desde 0 ano até 17, adolescente também, quase chegando à maioridade. Em Salvador, especificamente, estariam quase 25% desses 4.000. Então, Salvador hoje tem 870 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade, nos diversos abrigos institucionais, antigamente chamado orfanatos, aqui em Salvador, porque a própria lei já mudou a nomenclatura, agora é abrigos institucionais. Então, são 870, mas esse número sempre flutua, ora para mais, ora para menos, que hora sai e hora chega novos. Então, estão todos superlotados em Salvador, com muita dificuldade para o Ministério Público e para o juiz conseguir vaga, quando precisa colocar mais uma criança abrigada, porque todos os alegos estão superlotados. E desses 870, 41 crianças e adolescentes estão disponíveis para adoção. Portanto, estão com suas vidas regularizadas, não existe nenhum interesse de pai, de mãe, de avó, de tio, de parente mais próximo de ficar. Portanto, a reinserção na família natural foi esgotada como possibilidade, como regra, e o juiz tem que ir para a exceção. Então, vamos para a família substituta. E na fila de cadastro para a adoção, com interesse em adotar uma dessas crianças, o senhor sabe falar o número de pessoas que se encontram? Hoje, Salvador tem 130 pessoas no Cadastro Nacional de Adoção, CNA, com preferência para a comarca de Salvador, a capital. Quando eu falo 130 pessoas, eles estão solteiros, ali estão divorciados, ali estão viúvos, ali estão casais, homem e mulher. Eu não tenho notícias de homoafetivas nesse cadastro, até agora não tive. E que periodicamente vão se submeter a cursos previstos em lei no ECA, que são cursos preparatórios para os adotantes. O curso visa não só fornecer as informações básicas para que o adotante veja em que procedimento, em que fase está o seu processo, a sua habilitação, mas tranquilizá-los também quanto à adoção e conscientizá-los da magna gravidade que é adotar.